Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas e, antes de chamarmos a nossa aula, eu quero te convidar a conhecer o nosso projeto nas redes sociais, onde nós temos aqui o @centrodemídias_am e a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Belezinha? Vamos verificar então a nossa aula. Nós temos aqui, então, episódio 12, simulado, onde eu estou. E essa aula, ela trata, aliás, de retas, tá? Então, as nossas questões, nosso simulado, são questões sobre retas, beleza? Dito isto, então, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso simulado, que trata de questões sobre retas. A primeira questão diz o seguinte, acompanhe comigo na tela. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A, 1 e 5, e B, 4 e 14 é... E aí você tem 5 opções de resposta, onde, logicamente, apenas uma delas está correta. Verifique os seus cálculos, façam com bastante calma a questão e daqui a pouco a gente retorna para a resolução da mesma.
Beleza, pessoal. Tempo dado, vamos agora à resolução da questão. Verifiquem que a questão ela pede a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear de uma reta que passa pelos pontos A de coordenadas 1 e 5 e B de coordenadas 4 e 14. Bem, como a gente deve realizar a soma entre esses dois coeficientes, você vai encontrá-los individualmente, belezinha? Bem, o nosso gabarito aqui é a letra E, onde a resposta equivale a 5. Vamos verificar por quê. O primeiro passo, então, é o seguinte. Para que a gente possa encontrar o coeficiente angular da reta, o qual é chamado de M, nós devemos realizar o seguinte quociente, a seguinte divisão. Lá em cima, no numerador, você vai ter YB menos YA. E embaixo você vai ter XB menos XA. Quem é esse Y? Quem é esse X? São justamente os valores das coordenadas dos dois pontos. E aí, substituindo aqui na forma correta, nós teremos a seguinte divisão. 14 menos 5 no numerador e 4 menos 1 aqui no nosso denominador. 14 menos 5, o resultado dessa subtração é igual a 9. E 4 menos 1, o resultado é igual a 3. Sendo assim, o valor do coeficiente angular da reta equivale à divisão de 9 por 3, cujo resultado, logicamente, é igual a 3. Então, aqui achamos a primeira parte da questão, que foi encontrar o valor do coeficiente angular dessa reta, tá? Guardem essa informação. Vamos agora, de acordo com a equação da reta, né, com a fórmula para encontrar o coeficiente angular, vamos encontrar a equação da reta. Verifiquem que nós tínhamos na cartela anterior o seguinte: M era igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Tranquilo? Com essa mesma formulazinha para encontrar o coeficiente angular, a gente consegue encontrar a equação da reta. De que maneira? Agora você vai pegar dos dois pontos que a questão nos informou, vamos pegar apenas um, tá? E aí, em seguida, onde tem YB e XB, eu vou deixar as letras normais sem considerar o ponto. Então, a gente vai ter a seguinte equação, ó. Aqui em cima eu estou marcando y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Quem é y0, quem é x0? São as coordenadas do ponto que você escolher. Então, a gente vai pegar o ponto de coordenadas 1 e 5. Sendo assim, nós teremos y menos 5, que é igual a 3, que multiplica x menos 1. Tranquilo? E aí, nessa partezinha aqui dos parênteses, você vai pegar o 3, que está fora dele. Como ele está multiplicando, você vai distribuir de forma multiplicativa com os elementos que estão dentro dos parênteses. Dessa maneira, reparem que 3 vezes x é igual a 3x e 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Ok? Y menos 5 é igual a 3x menos 3. Eu vou agora isolar o y do lado esquerdo da igualdade, ou seja, ele vai ficar sozinho do lado esquerdo. Sendo assim, esse 5 que é negativo passará para o outro lado de forma positiva. E aí, resolvendo menos 3 mais 5, que é a mesma coisa do que 5 menos 3, o resultado é igual a 2. Dessa maneira, então, nós temos que a equação reduzida dessa reta equivale a y igual a 3x mais 2. Turma, atenção aqui agora. Esse valor que acompanha o x é o nosso coeficiente angular. E como vocês viram na cartela anterior, ele vale 3, tá certo? Esse termo independente é o nosso coeficiente linear, tá? Então, ele vale 2. Como a questão pede a soma dos dois coeficientes, automaticamente, então, 2 mais 3 é igual a 5. Por esse motivo, a nossa resposta é a letra E. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos então agora à nossa próxima questão.
Ok, pessoal. Nossa próxima questão, ela trata do cálculo da distância entre dois pontos. Vamos a ela então, olha só. Nós temos aí a questão número 2, que diz o seguinte: qual é a distância aproximada em metros entre o armazém A e a padaria B, sabendo que as suas coordenadas no mapa são dadas pelas coordenadas do ponto A, 2 e 4, e do ponto B, 3 e menos 8. E aí você tem 5 opções de resposta, onde logicamente apenas uma delas estará correta, tá? Então efetue seus cálculos com bastante calma e daqui a pouco a gente retorna para fazermos a resolução dessa questão. Beleza, pessoal? Tempo dado, estamos de volta aqui para resolver a questão. Olha lá, então. Essa questão, ela pede que calculemos a distância entre dois pontos, onde esses pontos são dados pelas coordenadas do ponto A, 2 e 4, e do ponto B, 3 e menos 8. Verifiquem que as nossas alternativas, todas elas equivalem a números decimais. Isso é muito importante, eu vou já te falar por quê, tá? Vamos lá, então. A nossa resposta aqui é a letra E, ou seja, o gabarito da questão equivale a 12,04 metros. Essa é a distância entre o armazém A e a padaria B.
Mas, por que a resposta é essa? Vamos lá. Primeiro, é importante você lembrar que, para que a gente possa calcular a distância entre dois pontos, é necessário utilizar a seguinte fórmula. A distância é calculada pela raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 também elevado ao quadrado, onde esse x2 e x1, y2 e y1 são as coordenadas dos pontos dados pela questão. Tranquilo? Vamos continuar então. Substituindo de forma correta, teremos então o seguinte: a distância entre os pontos A e B é dada pela raiz quadrada de 3 menos 2 ao quadrado mais menos 8 menos 4 ao quadrado. Só te chamar atenção para isso aqui rapidinho, olha lá. Quando você efetuar, por exemplo, 3 menos 2 ao quadrado, devido ao fato de, dentro do parênteses, nós termos uma operação de subtração, esse expoente ele não é distributível. Como assim? Ou seja, eu não posso colocar, por exemplo, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso é proibido, tá? Toda vez que você tiver operação de subtração ou de soma, e essa operação estiver elevada ao quadrado, você não pode distribuir o expoente. Nesse caso, então, faremos o quê? Horas. Vamos resolver as operações que lá dentro estão. Então, nesse caso, primeiro, olha lá, 3 menos 2, o resultado, logicamente, equivale a 1. E 1 ao quadrado é 1. Menos 8 menos 4, sinais iguais, a regra me diz que devemos somar os valores numéricos e repetir o sinal, nesse caso, o sinal de negativo. Sendo assim, o resultado aqui é menos 12, e menos 12 ao quadrado equivale a 144. Realizando agora a soma da raiz quadrada de 1 mais 144, o resultado é 145. Rapidinho, só um detalhe aqui. Assim como eu te falei do parênteses, né, da elevado ao quadrado, a mesma regra vale para a raiz quadrada. Ou seja, se a gente for considerar aqui esses valores individuais, cada um deles possui raiz quadrada exata, mas como aqui dentro nós temos uma soma, a gente não pode realizar essa raiz quadrada, né? A gente não pode extrair a raiz quadrada individualmente. Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1, de 144 é 12. 1 mais 12, 13. Certo? Não. Isso aqui está errado. Por quê? Porque como tem uma soma, o primeiro passo é realizar a soma entre esses valores. Sendo assim, 1 mais 144 é 145, e quando formos extrair a raiz quadrada de 145, o resultado equivale a aproximadamente 12,04. Por esse motivo que a nossa resposta é a letra E, né? O gabarito da questão é a letra E, 12,04. Belezinha, pessoal? Questão bem interessante essa, né? Então, vamos agora à nossa próxima questão. Ok, pessoal, nossa próxima questão agora, ela trata de pontos colineares. Vamos à questão então. Nós temos aí a questão número 3, que diz o seguinte: os pontos A, de coordenadas 3 e 5, B, 1 e menos 1, e C, x e menos 16, pertencem a uma mesma reta. Determine o valor de x. E aí você tem 5 opções de resposta, onde apenas uma delas estará correta. Efetue seus cálculos com bastante calma e daqui a pouco a gente retorna para fazermos a resolução dessa questão.
Beleza, people. Tempo dado, vamos agora à resolução da questão. A questão 3, ela diz o seguinte, que esses pontos A, B e C, eles pertencem a uma mesma reta. Opa! O que isso quer dizer? Quer dizer que esses pontos são colineares. Tá? Então, 3 pontos, aliás, 2 pontos, 3 pontos ou mais serão colineares quando eles pertencerem a uma mesma reta. E para isso existe uma característica bem interessante que é a seguinte. Quando os pontos são colineares, quer dizer que o determinante formado por esses pontos obrigatoriamente é igual a zero. Mas como é que a gente faz para montar esse determinante? Verifica aqui o seguinte. Primeiro vamos fazer aqui a matriz. Na primeira linha eu vou pegar os pontos, aliás, as coordenadas do ponto A, 3 e 5, na próxima linha do ponto B e na próxima linha do ponto C. A terceira coluna, iremos completá-la toda com elementos iguais a 1, tá bom? E essa matriz, o determinante dela deverá ser igual a zero. Essa é a principal característica para que 3 pontos quaisquer sejam colineares. Beleza? Então vamos lá. O nosso gabarito aqui diz que a resposta é a letra B, ou seja, o valor de x é menos 4. Por que é menos 4? Vamos verificar agora. Olha lá comigo. No enunciado foi dado que os pontos pertencem à mesma reta, ou seja, A, B e C são colineares, como lhes falei. Logo, o determinante é igual a zero, que é justamente uma característica de os pontos serem colineares. Sendo assim, vamos lá. A primeira parte aqui é a montagem da matriz. Como eu lhes falei, tá? Na primeira linha você pega as coordenadas do ponto A, na próxima linha aqui do ponto B e na próxima linha do ponto C. A terceira coluna, obrigatoriamente, você vai completá-la toda com elementos iguais a 1. E essa matriz você vai colocá-la finalmente igual a zero. Como é que a gente faz para calcular o determinante? Uma dica bem legal aqui é a seguinte, acompanhe comigo. Você vai pegar os 2 elementos extremos lá de cima e repeti-los embaixo, e os de baixo repetir lá em cima. Como assim? Lá em cima tem o 3 e 1, aqui embaixo vou colocar 3 e 1. Lá embaixo você tem x e 1, vou colocá-los aqui em cima, x e 1. Beleza? E aí, em seguida, você vai resolver a multiplicação desses elementos 3 a 3 em diagonal. Então, olha lá. Você vai ter a primeira diagonal aqui, x vezes 5 vezes 1, depois 3 vezes menos 1 vezes 1, e depois 1 vezes menos 16 vezes 1. Fazendo isso, reparem que você vai encontrar esses 3 resultados para essas multiplicações. Beleza, você fez isso, você fez essa multiplicação para as diagonais, contando elas da esquerda para a direita. Faça a mesma coisa agora para as diagonais, subindo, ou seja, aqui no caso, olha lá, eu vou ter 1 vezes 5 vezes 1, eu vou ter x vezes menos 1 vezes 1, e vou ter 3 vezes menos 16 vezes 1. Quando você realizar a multiplicação desses elementos que estão subindo, tá? Considerando logicamente da sua esquerda para a sua direita, não se esqueçam que os valores deverão ser trocados os sinais. Por exemplo, aqui na primeira diagonal verde, 1 vezes 5 vezes 1 é 5, mas, como ele está para cima, o resultado é menos 5. X vezes menos 1 vezes 1 é menos x. Como está para cima, fica mais x. E 3 vezes menos 16 vezes 1, o resultado é menos 48. Como está para cima, o resultado ficará positivo. Tranquilo? Continuando agora. Resolvendo a soma dos semelhantes, eu vou ter aqui 6x mais 24, o que, na verdade, se torna uma equação. Esse 24, que é positivo, passará para o outro lado negativo. E o 6, que acompanha o x,
passará dividindo. Dessa forma, a divisão de menos 24 por 6 é igual a menos 4, que é justamente a resposta da nossa questão, beleza? Por esse motivo que o gabarito é a letra B. Então é isso, pessoal. Vamos agora às nossas considerações finais. Beleza, pessoal. Vamos chegando aqui, então, ao final de mais uma aula. Quero agradecer aqui a participação e atenção de todos vocês. Mas antes de me despedir, vamos fazer aquele momento da selfie, onde você vai fazer a foto e marcar as nossas redes sociais. Vamos lá, então? Olha lá. Beleza! Fez a foto aí, marcou as redes sociais. Não se esqueçam, então, que nós temos aqui as redes sociais, onde nós temos o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducan, ok? No mais, então, é isso. Obrigado a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu! Música